A gente tem agora a participação aqui no Super N Primeiras Notícias do presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais, Silvio Saldanha. Silvio, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia Rodrigo, um bom dia carinhoso aos nossos ouvintes da Rádio Super Notícia. Bom, Silvio, como é que aquela pessoa que está nos acompanhando agora e que de repente se identificou com esse quadro que eu apontei há pouco, pode agir para tentar reduzir o valor das prestações quem tem o imóvel financiado? A prestação da casa própria, ela acaba sim muitas vezes apertando o orçamento e na hora do desespero, na hora do desemprego, de um decréscimo de renda, ela acaba apertando demais, sobrepesando demais naquele orçamento mensal. Então a gente tenta orientar os consumidores que existem formas de reduzir a parcela, às vezes até administrativamente. Claro que tem um recurso judicial que a gente vai falar em seguida, mas hoje existe uma ferramenta entre os bancos chamada portabilidade de crédito, que nada mais é do que você procurar num banco concorrente um juro menor por aquele dinheiro que foi emprestado, né? Então, nesses casos de financiamento imobiliário, você sempre tem que apurar no seu contrato qual que é o custo efetivo total. Não basta olhar apenas o juro do contrato, que é 8, 9, 10% ao ano. Você tem que olhar quanto é o custo efetivo total, que também é um percentual, mas é um percentual do juro mais eventuais taxas. Então talvez fique 11, 12, 13%. Com essa informação, você pode procurar em outros bancos um empréstimo do mesmo valor, com um custo efetivo total menor do que você está pagando. Isso representa uma redução na parcela, porque você vai diminuir a incidência daquela correção e juro já aplicada atualmente. A gente já vislumbrou casos aí que a prestação chega a cair 100 a 200 reais. Talvez não seja muito num primeiro momento, mas ao longo de um contrato de 20, 30... Ao fim de um ano, por exemplo, já faz alguma diferença. Exatamente. Então imagina se for 35 anos de contrato. Então a primeira alternativa para o consumidor é essa: procurar a portabilidade de crédito em algum banco que possa te emprestar aquele valor com um custo menor. Pois é, Silvio, e nesse momento de fazer esse cálculo do custo efetivo total, a gente sabe que existem pessoas que não dominam exatamente essa matemática financeira. Entra, de repente, o auxílio da MMMG, né? Perfeito. Mas essa informação, ela também está disponível no contrato. Aquele contrato de financiamento que tem aquelas inúmeras cláusulas, inúmeras páginas, todo contrato tem um quadro resumo, que é onde estão as informações que diferem um de outro. Qual o valor do financiamento, quem é o comprador, quem é o vendedor, qual o prazo. E ali sempre tem custo efetivo total, ou talvez abreviado CET, e um percentual. É aquele percentual que você vai utilizar como elemento de comparação na hora de buscar talvez um dinheiro mais barato no banco concorrente. Nós estamos conversando com o Silvio Saldanha, que é o presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais. Você citava aqui, Silvio, que hoje existe essa perspectiva de portabilidade da dívida, do crédito. O governo federal tem, de alguma maneira, diminuído as possibilidades de financiamento por meio da Caixa Econômica Federal, até diante desse cenário de crise que a gente tem vivido. E hoje, de repente, a portabilidade para um outro banco, para um banco privado, já começa a ser uma realidade mais palpável para aquela pessoa que tem imóvel financiado? Os empréstimos da Caixa, eles têm, por sua origem de recursos, duas situações: fundo de garantia ou caderneta de poupança. No atual cenário, com a liberação dos saques para as contas inativas e também com a apuração mensal que os saques têm sido maiores do que os depósitos nas cadernetas de poupança, os recursos que os bancos tinham para emprestar no financiamento estão se tornando escassos. Dentre as medidas de dificuldade de crédito, a gente viu aí que o banco agora para imóvel usado, a Caixa, por exemplo, só empresta 50%, são situações criadas para dificultar sim, e acaba com certeza abrindo uma possibilidade para outros bancos privados, ou até mesmo o próprio Banco do Brasil, entrar nessa concorrência, absorver uma parte dessa fatia, que hoje é 70% da Caixa, e trazer alguma coisa mais competitiva para abraçar esse cliente que precisa do crédito para realizar o sonho da casa própria. A gente falava agora há pouco, Silvio, a respeito dessa possibilidade de fazer a portabilidade da dívida. Agora, existem outras maneiras que o mutuário ele tem para diminuir o valor dessa prestação? Quais são esses mecanismos que ele também pode utilizar? Além da portabilidade de crédito,
teoricamente tem que ser mais rápido, teoricamente tem que ser mais interessante, tem que ser um curto espaço de tempo para resolver, tem um meio jurídico que tem logrado êxito. Os consumidores têm buscado na justiça revisar cláusulas de contrato. Basicamente hoje se bate na tecla da maldita capitalização de juros, que nada mais é do que o banco aplicar juros sobre juro. Você tem um juro contratual anual, o banco divide em 12 parcelas e no segundo, terceiro, quarto mês, ao invés de ele aplicar o juro em cima da dívida, do valor que você pegou emprestado, ele aplica em cima da dívida corrigida. Então, se você combinou um juro de 9%, no final das contas vira 12%, 13%, 14%, 15%. Fica muito alto. Então, essa capitalização tem sido banida dos contratos de financiamento habitacional e muitos consumidores têm ingressado na justiça para tirar essa capitalização. Contratos aí com 4, 5 anos podem lograr até uma redução de 45% a 50% na parcela. Então, é uma perspectiva bem real, então. Exatamente. Só que a gente sempre lembra que isso é uma tese, isso é processo, você tem que entrar na justiça, todo processo tem risco, todo processo demanda tempo, mas também tem o inverso. Pior do que está não vai ficar. Se você ingressar na justiça, pedir para o juiz uma autorização para excluir a capitalização do seu contrato, tiver sucesso e conseguir reduzir a parcela, perfeito. Caso não dê certo, existe uma pequena chance, vai voltar à situação atual da parcela, nada diferente do que você está compondo atualmente. Quem entra na justiça numa situação dessa, por exemplo, contra a Caixa, fica inviabilizado de no futuro contrair um novo empréstimo imobiliário, se quiser, ao fim do contrato, contrair um novo imóvel, ou comprar um novo imóvel financiado, Silvio? Rodrigo, é importantíssima essa tua pergunta, porque as pessoas não se dão conta e realmente acontece isso. Na verdade, você não fica com uma restrição em SPC, Serasa, Cadim, que é o cadastro de inadimplentes, mas você fica com um restritivo interno. Naquele banco, você não opera novos créditos. Você não vai perder os créditos que você já tem. Eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um cheque especial. Isso vai continuar. Se você estiver honrando, cumprindo certinho em dia, não perde. O que vai acontecer é novo empréstimo. Quitei esse imóvel e agora eu quero comprar um outro. Nesse banco, a chance de você conseguir um novo empréstimo é muito pequena. Mas nos outros bancos a situação segue normal. E Silvio, no caso do FGTS, a pessoa que tem ali um fundo de garantia por tempo de serviço, tem um valor já considerável, ele pode ser uma alternativa também para essa revisão de valores de prestação? Você pode utilizar o fundo de garantia em qualquer tempo no seu contrato para amortizar a dívida de duas maneiras. Você pode diluir nas parcelas, nas próximas parcelas, e pode também amortizar o prazo, pegar esse saldo do fundo de garantia e pagar parcelas do final para o início, que é a melhor alternativa. Eu recomendo, por quê? Porque hoje o fundo de garantia ele vai te dar um rendimento anual de 3%, 4% aproximadamente. Ao passo que o contrato de habitação vai te cobrar 8%, 9%, 10%. Então você está depreciando o seu dinheiro. O governo está te pagando 3%, 4% e está te cobrando 9%, 10%. Então se você tem um saldo de fundo de garantia, tenta amortizar o contrato o mais rápido possível, tenta chegar mais rápido possível na linha final, porque você vai diminuir a incidência de juros e correção desse empréstimo que foi efetuado. E não precisa nem dizer que quanto menos juros, melhor nesse cenário de crise então que a gente está vivendo, nem se fala, né? Não é o momento de contrair dívidas. Nós estamos numa economia muito incerta, nós vamos passar por um período eletivo agora no próximo ano. Tem que aguardar, não é a hora de... Talvez trocar moeda. Eu pago um aluguel de R$ 1.500 e vou passar a pagar uma prestação de R$ 1.500. Não vai apertar o teu orçamento. Ok, se você vai gerar uma nova dívida, não é o momento. Então, para aqueles que de repente estão pensando em contrair essa dívida, a orientação é essa. Evite neste momento aumentar os gastos e deixe a compra para depois, se for o caso. Exatamente, e se livre de todo e qualquer empréstimo com juros que você tem no mercado. Nós conversamos com o presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais, Silvio Saldanha. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista, esses esclarecimentos ao ouvinte da Super Notícia FM. Bom dia para você. Rodrigo, sempre é um prazer voltar aqui na rádio, onde a gente é sempre bem tratado, tem um carinho especial de vocês. Eu agradeço, dou um abraço fraterno nos nossos ouvintes e a associação está sempre à disposição.